Fala galera, aqui é o Drake. E se você fosse um ex-lutador de MMA e a mãe de um rapaz surgisse implorando para você enfrentar uma gangue para encontrar o filho dela, o que você faria? Esse ex-lutador nem imagina que um erro da sua carreira voltaria para assombrá-lo. Começamos em uma arena iluminada, lotada de torcedores, onde o relógio marca o último minuto do terceiro round. No octógono, o Bastian encara o Enzo com concentração absoluta, suando, porém calmo, quando o Enzo tenta aplicar um mata-leão, mas o Bastian consegue defender com precisão, mostrando técnica e frieza. Após a tentativa frustrada, os dois se afastam brevemente, analisando um ao outro com olhos atentos, e o clima ali no octógono é muito tenso. Então, em um momento de descuido do Enzo, o Bastian aproveita e conecta um golpe direto que o deixa zonzo, e sem perder tempo, o Bastian avança com uma joelhada potente, derrubando o adversário no chão. No solo, o Bastian desfere uma sequência de socos violentos, e o Enzo tenta resistir armando uma chave de perna, mas o Bastian se esquiva, levanta com esforço e num movimento explosivo, ergue o Enzo e o arremessa de costas contra o chão. O impacto é brutal, e o Enzo cai imóvel, fazendo o tempo parecer parar por um instante, enquanto o Bastian, bem ofegante, olha para baixo e percebe que o oponente não reage, ao mesmo tempo em que vê a esposa do Enzo gritando desesperada do lado de fora do octógono, segurando o filho que também chora. Aí, a adrenalina dá lugar ao choque, e o Bastian se afasta lentamente, com o semblante tenso, percebendo o estrago que causou, enquanto o árbitro corre para verificar o estado de saúde do Enzo, e pede rapidamente por assistência médica. E tudo ao redor parecia em silêncio absoluto, e o Bastian permanece parado, encarando o homem desacordado no chão, como se só agora percebesse o peso do que acabou de fazer. Assim, um tempo se passa, e o Bastian, tomado pela culpa, vai visitar a sepultura do Enzo, cheio de arrependimentos, mas nada do que ele possa fazer agora pode desfazer o que aconteceu no octógono. E no momento em que o lutador olha pra lápide pensativo, a Emma, a esposa do Enzo, e o seu filho Léo chegam. O menino, cheio de ódio, parte pra cima do Bastian com sangue nos olhos e dá socos e empurrões nele, chorando enquanto o lutador não reage. Ele só enfrenta isso tudo calado, sabendo da dor que causou, e é a Emma quem segura o filho, pedindo pro Bastian que vá embora dali. Longe dali, numa fábrica abandonada em Marselha, na França, um homem chamado Andalou corre feito louco entre máquinas enferrujadas, fugindo de alguns mascarados que parecem saídos de um pesadelo. E como se já não estivesse ferrado o suficiente, o Andalou leva um soco na cara de surpresa que o joga no chão, e esse golpe veio de um punho que usava um soco inglês, e pertencia a um sujeito com o rosto cheio de cicatrizes, com a expressão bem conhecida de um assassino que já matou e vai matar de novo. Logo atrás dele surge o chefe da operação, um cara muito parecido com o rapper Drake se o Drake tivesse tomado uma tijolada no nariz, chamado Abdel Mansour, o manda-chuva da nova era do crime em Marselha. E sem perder tempo, os dois deixam o Andalou de presente para os capangas mascarados darem uma boa surra no rival. Na manhã seguinte, a polícia chega ao local, e a capitã Kenza Alaoui, junto do seu parceiro, o capitão Sarkissian, são os primeiros a pisar no local do crime, vasculhando o lugar. E a Kenza segue um rastro de sangue, encontrando um verdadeiro show de horrores com corpos com sinais de execução, e uma verdadeira carnificina. Sem demora, o comissário Daniel aparece com reforço, e a Kenza expõe sua teoria de que aquilo foi obra da gangue dos Mansour, que estão tentando eliminar os rivais e assumir o controle da cidade. Mas o capitão Vasseur, metido a cético, corta o barato dela dizendo que aquilo era só teoria, e que a Kenza tinha uma fixação pela gangue dos Mansour. Isso causa uma discussão, e ela só é encerrada quando o comissário Daniel corta o bate-boca, chamando a Kenza para conversar em um canto, e lembrando que até podia confiar nela, mas sem provas, nada podia ser feito. Dali a Kenza vai até o seu parceiro e velho amigo Sarkissian, dizendo que precisa de um drink, mas o cara já tá indo buscar as filhas na escola e recusa o convite, e ela sorri pedindo pra ele mandar um beijo pra sua afilhada, e o Sarkissian questiona se ela mandaria um beijo pra outra menina também, e a policial ri de novo, respondendo que sim, mas ainda preferia a sua afilhada. Logo depois, o telefone dela toca com o Léo pedindo para vê-la urgentemente, e falando para a mulher ir sozinha. Desse jeito, ela encontra o Léo, que tá visivelmente abalado. O garoto diz que estava escondido na fábrica na noite do massacre, e viu tudo. Foram os Mansour que detonaram a galera do Andalou, e pior, os caras viram ele também e sabiam quem ele é, de forma que o jovem agora está marcado pra morrer. Mas antes que a Kenza possa fazer qualquer coisa, uma viatura policial aparece e assusta o garoto, fazendo ele entrar em pânico e fugir dali correndo, subindo na moto de um amigo e sumindo de vez. Longe de tudo isso, e principalmente dos octógonos, o Bastian agora leva uma vida solitária no interior, pois ele largou os ringues depois da tragédia, e estava tentando fugir da sua antiga vida. Mas tem uma coisa da qual ele não consegue fugir, os pesadelos, e toda noite a luta contra o Enzo volta pra assombrá-lo. Pra sobreviver, o Bastian faz uns bicos como minerador, levando uma vida bem simples, silenciosa e cheia de culpas não resolvidas. Mas em uma noite, ao voltar pra casa, ele encontra alguém que nunca esperava ver, a Emma, a viúva do Enzo, sentada na cadeira da sua varanda como quem carrega o peso do mundo nas costas. Ela diz que foi difícil encontrar o Bastian, e mostra pra ele o motivo da visita, uma mensagem do Léo pedindo ajuda, antes dele sumir do mapa de vez. Ela ainda conta que até foi a polícia, mas é claro que os caras nem deram bola, afinal de contas o Léo era só mais um traficantezinho desaparecido. A Emma confessa que desde a morte do marido,
marido, ficou perdida e deixou o filho de lado. Por isso, 6 meses atrás ele foi morar em Marsella com o primo Hugo, até o Léo desaparecer, e agora já faziam 5 dias que ninguém via o garoto. Então, entre lágrimas, ela entrega ao ex-lutador uma pulseira, dizendo que usou aquilo quando orou pra Virgem Maria na vez em que o Léo ficou muito doente, ainda pequeno, de forma que aquilo era pra proteger o Bastian e ajudá-lo a encontrar o garoto. E o Bastian até tenta negar o pedido, mas a Emma grita que ele devia isso ao Léo, e ao ver a dor da mulher que perdeu o marido por causa dele, o cara não consegue dizer não. Dessa forma, o Bastian pilota a sua querida moto rumo ao coração de Marsella, direto pro endereço do Hugo que a Emma havia lhe passado. Lá encontra um grupo de trombadinhas sentados em sofás velhos, fumando e fazendo pose de malandro, e sem paciência pra joguinhos, o Bastian joga o capacete no colo do que parecia ser o chefe do grupo, um tal de Dylan do bloco B, e fala para ele tomar conta da sua moto, ou iria atrás dele, mostrando que não tinha medo de bandidinhos, e isso intimida os caras. No apartamento do Hugo, ele encontra a porta escancarada, e tudo bagunçado com móveis jogados, objetos quebrados, parecendo uma cena de briga, e ao investigar, o Bastian é surpreendido pela Capitã Kenza, que o joga contra a parede. Ele então explica que a sua presença ali era porque a Emma foi até o cara pedir ajuda para encontrar o filho, e a mulher baixa a guarda, vasculhando as coisas e encontrando a foto de uma garota, e guardando ela, enquanto vê o que parecia ser sangue na TV quebrada. Depois, os dois vão juntos até o Dylan do bloco B, para saber mais sobre o que tinha acontecido no apartamento, e ele revela que o Hugo levou uma surra e está internado no hospital Clerval. Por isso a Kenza parte imediatamente para lá, e o Bastian pega o seu capacete e a segue. Ele então pergunta se o Léo é informante dela, por isso estaria naquela situação, mas a Kenza evita responder, avisando pro ex-lutador deixar aquilo com a polícia, e entra no carro, indo embora. Enquanto isso, em umas ruínas no meio de um deserto, o Abdel chega acompanhado do seu capanga cheio de cicatrizes, e pergunta se já encontraram o Léo, mas outro capanga responde que não, e o Abdel manda chamar os garotos para essa missão. A seguir, ele vai até um container onde o Andalou está sendo interrogado por um cara, tentando descobrir onde estão escondidos os tóxicos, mas o Andalou se recusa a falar, e o Abdel mostra uma foto da família do rival, e ameaça ir atrás dele se o Andalou não abrir o bico. Sem ter escapatória, o Andalou então revela a localização dos tóxicos, contando que eles estão no Porto Autônomo, no Armazém 7, Balcão 19, e o Abdel logo manda uma equipe para o local. De volta ao hospital, a Kenza chega e encontra o Bastian esperando por ela, contando que as enfermeiras não deixaram ele ver o Hugo, e a policial tenta fazê-lo ir embora, mas ele diz que não vai sair, pois fez uma promessa à mãe do Léo, e lembra que não está fazendo nada ilegal. Mesmo assim, a Kenza insiste que o ex-lutador não pode participar das investigações, mas quando ele revela que estava fazendo aquilo pois foi o responsável pela morte do pai do Léo durante uma luta de MMA 2 anos atrás, ela muda de ideia e decide aceitar a ajuda dele, mas avisa que o Bastian deveria ficar só ouvindo e deixar tudo nas mãos dela. E essa aqui foi fácil, foi só dizer algumas palavras, e ele nem precisou provar que estava falando a verdade para a policial aceitar. E eu me pergunto o que aconteceria se ele fosse um bandido disfarçado atrás do Léo. Mas voltando ao filme, um dos capangas do Abdel, chamado Kenji, observa de longe a Kenza entrar no hospital com o Bastian, e rapidamente avisa ao chefe que a polícia também está atrás do Léo, deixando a caçada ainda mais urgente. Por isso, os bandidos espalham cartazes pela cidade, oferecendo uma recompensa de $10.000 pela cabeça do garoto. No hospital, a Kenza conversa com o Hugo, que está em estado grave, pois quebraram seus dedos, arrebentaram as costelas dele, o que furou seus pulmões, cravaram chaves de fenda nos seus joelhos e até queimaram ele. Resumindo, torturaram o coitado. Mas mesmo assim, ele consegue reconhecer a garota na foto que a Kenza lhe mostrou. Ela é a Inaya, a namorada do Léo. Porém, o Hugo não a conhecia direito, mas sabe da irmã dela, a Fatou, e indica uma boate onde ela trabalha. Saindo do hospital, o Bastian está revoltado com o que fizeram com o Hugo e quer saber quem foi o responsável. E a Kenza responde que foram os Manchur, conhecidos por serem extremamente violentos e perigosos. Nesse momento, a Kenza percebe o Kenji e mais um comparsa parados perto dali e vai confrontá-los, e os dois ameaçam a policial, deixando claro que tem um passado complicado com ela, mas a Kenza não se intimida pelas ameaças e vira as costas, então o Kenji a provoca, dizendo para ela mandar lembranças ao irmão, e a mulher reage rápido, sacando um bastão tático e surrando os bandidinhos, parando apenas quando o Bastian a segura. O ataque então deixa o comissário bastante revoltado, e ele não pensa duas vezes antes de retirar o distintivo e a arma da Kenza, enquanto a corregedoria iniciou a investigação. E é claro que o Vasseur adora isso, ele sempre achou que a luta contra os Manchur era uma ilusão dela. Fora da sala, a Kenza pede para o Sarkisian mantê-la informada, mas ele se recusa e diz que não pode mais ajudar a parceira, pois não podia de jeito nenhum perder aquele emprego. Na rua, o Bastian está esperando por ela na porta da delegacia, e a Kenza não demonstra muita alegria em vê-lo, mas acaba contando o que descobriu no hospital, e fala que vai com ele até a boate, mesmo suspensa e fora do cargo. O Bastian então pergunta se ela tem algo contra os Manchur, e a Kenza desconversa, só alerta que se os bandidos estavam no hospital vigiando, é porque eles ainda não pegaram o Léo, e ele deve estar vivo, escondido em algum lugar. Em paralelo, vemos o Léo no apartamento da Inaya, olhando pela janela enquanto vê uns caras espalhando cartazes com a sua foto pela rua, e o desespero bate, mas a Inaya tenta acalmar o garoto,
garoto. Já na boate, a Kenza tenta falar com a Fatu, que trabalha no bar, mas a jovem não quer papo, e um segurança careca tenta expulsar a Kenza, e o Bastian intervém, fazendo o segurança ver o tamanho do grandalhão e chamar por reforço. Logo chegam mais 3 seguranças que seguram o Bastian pelas costas, enquanto a Kenza saca um bastão tático para o segurança careca, mas ele é mais rápido, desarmando ela e a jogando longe com um chute. Depois os seguranças dão uma surra no Bastian e o deixam na sarjeta, derrotado. E eu confesso que nessa parte fiquei esperando uma cena de luta daquelas, mas me decepcionei. Porém, a verdadeira ação começa agora, pois com o rosto ainda marcado pela pancadaria, o Bastian encara a pulseira que a Emma lhe deu, e aquilo reacende algo dentro dele que o faz ignorar a dor, apertar os punhos, e ele se levanta com sangue nos olhos para uma revanche, e a Kenza até tenta impedir, mas é inútil, já que o cara está determinado. De volta à boate, o Bastian desfere um soco direto no queixo de um segurança, e salta por cima do balcão, indo na direção da Fatu, e ela se assusta com aquilo, pedindo ajuda, e um segurança agarra o Bastian por trás enquanto o outro começa a socá-lo no abdômen, mas o ex-lutador se solta com um chute, e parte pra cima dos dois. Ele então agarra um deles, joga no balcão e finaliza com um direto no queixo, se virando pro outro que até tenta resistir, e ousa tentar quebrar uma garrafa na cabeça do Bastian, mas o ex-lutador segura o golpe e o apaga com um gancho. A Fatu aproveita essa chance para correr por uma escada, e o Bastian vai atrás, mas outro segurança, o mesmo que já apanhou antes, tenta barrar seu caminho com o nariz provavelmente quebrado, e o resultado vocês já sabem, ele leva uma outra surra. Depois, o grandalhão sobe as escadas e derruba mais um segurança no caminho, quando o careca aparece cheio de marra e tenta impressionar, e até ganha o reforço de um outro segurança, mas os dois apanham como se fosse um treino leve. De repente, um maluco aleatório surge e crava uma garrafa quebrada na barriga do Bastian, mas ele mal sente, como se aquilo fosse só uma picada de mosquito, e enfurecido, agarra o sujeito e o arremessa lá de cima. Então 2 novos seguranças aparecem e somem rapidinho do mapa, porque também tomam uma sequência de golpes, e desmaiam como os anteriores, nenhum deles é páreo pro Bastian. Então com o caminho livre, o Bastian finalmente chega até a Fatu, mas o dono da boate surge, apontando uma espingarda calibre 12 e mandando ele dar o fora dali ou vai disparar. Porém, antes que algo aconteça, a Kenza aparece do nada com uma arma que lança granadas de efeito moral, e atira uma lata na cara do dono da boate, que cai duro no chão. Com a cena sob controle, os dois finalmente conseguem falar com a Fatu, e ela revela que o Léo e a Inaya estão escondidos no apartamento da mãe dela, que está viajando, só que o lugar é barra pesada, um lugar onde nem a polícia bota os pés, e a Kenza decide que o melhor é esperar até o amanhecer para ir até lá. Na casa da policial, o Bastian cuida dos próprios ferimentos e tira a camisa, revelando os machucados e um físico de ex-lutador que claramente não abandonou a academia, o que faz a Kenza ficar bem impressionada, e ela não disfarça nem um pouco, fazendo um clima rolar entre os dois. Mas o momento é quebrado quando a Kenza pergunta se ele sempre sonhou em ser lutador de MMA, e o Bastian responde que sim, pois isso era tudo o que ele sempre quis até matar o pai do Léo por acidente numa luta, e aquilo destruiu tudo. E enquanto conversam, ele nota uma foto da Kenza com um homem, e pergunta quem é ele, e a mulher emocionada conta que aquele era o seu falecido irmão. E ali, ela se abre contando sobre os dois terem crescido no mesmo bairro dos Manchur, mas nunca quiseram saber de crime. Por isso o irmão dela dava aulas, e ajudava a comunidade, só que isso incomodou os bandidos. Um dia os Manchurs o amarraram numa cadeira, atearam fogo e filmaram tudo em uma execução bastante sádica, depois sumiram. Desde então, a Kenza carrega esse trauma, e a certeza de que os Manchur estão de volta, mesmo que ninguém acredite, e ela também revela que pra muitos eles são como fantasmas impossíveis de serem pegos, mas a mulher sabe que eles estão de volta ainda mais perigosos do que nunca. A conversa intensa então termina com a Kenza partindo pra cima do Bastian, querendo uma relaxada para aliviar o seu dia infernal, onde ela espancou 2 bandidos e recebeu uma suspensão. Inicialmente ele hesita, mas ela insiste, dizendo que o Bastian também queria aquilo, e ela tinha total razão, por isso eles se entregam ao momento. Longe dali, o Drake do nariz quebrado se encontra com o Mourad, um velho rival do submundo, e o encontro é bem tenso com o Abdel propondo uma trégua. O Mourad pode ficar com sua área desde que só revenda os produtos dos Manchur, pois eles haviam assumido os negócios do Andalou, e agora o jogo era deles. O Mourad não gosta da ideia e não quer se submeter, mas o Abdel sabe como ser convincente, e ele mostra o Andalou completamente destruído, sendo preso com os braços esticados entre 2 motos, e em seguida, o Abdel dá a ordem e as motos aceleram em direções opostas, desconectando os braços do Andalou, enquanto ele grita, e um lacaio o finaliza com um headshot. E essa cena sádica basta para fazer o Mourad pensar melhor e aceitar a proposta. Na manhã seguinte, a delegacia recebe uma visita inusitada. Os seguranças da boate aparecem todos arrebentados, querendo prestar queixa, e o comissário Daniel assiste às imagens das câmeras de segurança, e sem perder tempo, ele manda o Vasseur ir buscar a Fatu para conseguir umas informações, enquanto o capitão Sarkisian deveria encontrar a Kenza. Nessa hora, o Sarkisian faz uma ligação no mínimo misteriosa, e se senta na sua mesa, e vê a Fatu chegando para ser interrogada. Enquanto o comissário tira umas informações da jovem, ele descobre sobre o Léo, e a localização exata dele, acionando todas as equipes disponíveis para ir até lá. Mas pera aí, não era justamente esse bairro onde nem a polícia entrava? Como eles pretendem entrar lá sem uma equipe
equipe tática só com detetives. Mas enquanto isso rolava, após uma noite de descanso e digamos bastante relaxante, a Kenza e o Bastian vão até o endereço da mãe da Inaya, e lá eles finalmente encontram o Léo e a namorada. Mas o reencontro não é nada amigável porque o Léo fica furioso ao ver o Bastian. Ele não quer papo com o grandalhão, muito menos a sua ajuda, mas a Kenza entra em ação e convence o garoto de que aquilo era pela Inaya, não por ele, e isso funciona, fazendo o Léo aceitar fugir com eles. Só que no exato momento em que estão saindo do prédio, os bandidos aparecem, pois alguém claramente entregou a localização deles pro Drake do nariz quebrado, e os quatro tentam sair por uma rua lateral, mas logo são surpreendidos por dois caras em uma moto, e você já sabe, dois caras em uma moto nunca trazem boas notícias. Então o Bastian reage instintivamente, mandando a Kenza fugir dali com os jovens, e corre na direção da moto, e com um único soco bem dado, derruba os dois caras no chão. Mas os problemas estavam só começando, e um bando de vilões aparece, e o Bastian é forçado a recuar, sendo perseguido até a sacada de um prédio onde ele se vê encurralado, cercado por criminosos. É então que no último segundo, o inesperado acontece, e vários policiais chegam com mandados de prisão, salvando o Bastian no limite, enquanto a Kenza, o Léo e a Inaya já estão sob proteção dos homens da lei. Já na delegacia, o comissário reúne a Kenza e o Sarkisian em sua sala para uma conversa séria, enquanto um policial escolta a Inaya e a Fatou para um local seguro, longe de qualquer perigo, deixando o Léo e o Bastian sozinhos para conversar, e o garoto repara na pulseira no pulso do grandalhão. Na hora, o ex-lutador oferece aquilo a ele, mas o Léo recusa, dizendo que nunca conseguiria perdoar o que o Bastian fez, embora reconhecesse que o cara arriscou a própria vida por ele, e o Bastian aceita aquilo sem drama, falando que não fez aquilo para ser perdoado. Ele então explica que entendia a raiva do Léo, afinal de contas ele também perdeu o pai na mesma idade, e aquilo o consumiu, por isso o grandalhão largou a escola, vivia se metendo em brigas e deixou a raiva o dominar e ela destruiu tudo. O Léo então pergunta se essa raiva um dia passaria e a resposta é não, mas o Bastian completa dizendo que o segredo está em se cercar de pessoas que ajudem a transformar essa raiva em força, e foi assim que ele sobreviveu. Nesse momento, o comissário surge e manda a Kenza acompanhar o garoto até a sala de interrogatório, onde ele daria o seu depoimento, e enquanto sai da sala, o Léo olha para o Bastian e diz que depois queria ouvir mais sobre como lidar com a raiva, pela primeira vez dando brecha pro grandalhão, e isso o deixa feliz. Mas longe dali, o inferno se aproxima, pois alguém liga para o Abdel Manshur e avisa que o Léo está prestes a abrir o bico, fazendo o chefão entrar em pânico. De volta à delegacia, o Léo começa o seu depoimento, contando que naquela noite na fábrica, ouviu rumores sobre uma reunião secreta, e como era um novato, ele não foi convidado para participar, mas ficou curioso e resolveu espiar, tendo visto com os próprios olhos o Abdel e seus homens dominando os rivais em uma emboscada, organizada com a ajuda de um contato do Andalou. Para piorar, vem a bomba. O Léo viu o Abdel finalizar um dos caras com frieza, segundos antes de ele mesmo ser notado, e quase ser morto também. A Kenza então pergunta por que o rapaz ficou tão assustado quando viu a viatura da polícia, e o Léo revela o motivo. É que o tal contato do Andalou era um policial, e ele não sabia quem, mas tinha certeza disso. A Kenza então olha instintivamente para o Sarkisian, mas é o Vasseur quem quebra o silêncio, e não com palavras, pois do nada ele saca uma faca e a enfia no pescoço do Sarkisian, que cai no chão sangrando. Em seguida, o Vasseur avança em direção a Kenza, mas ela reage rápido e saca a arma sem que ele veja, derrubando o traidor com um tiro certeiro. Nesse ponto, a tensão atinge um outro nível, e vemos que a delegacia tinha ficado vazia, pois coincidentemente todos os policiais haviam saído para atender a um chamado urgente, e o Bastian e o comissário acham aquilo bastante estranho, com razão. Segundos depois, os brutamontes do Abdel invadem o lugar metendo bala em tudo que se move, mas a Kenza reage na hora, e derruba um deles com um tiro seco, enquanto grita para o Bastian e o comissário correrem até ela. Eles então tentam sair pelos fundos, mas quem aparece barrando o caminho? Sim, ele mesmo, o Drake do nariz quebrado. E ele logo finaliza o comissário, fazendo a Kenza congelar por um instante ao ver o bandido ao vivo ali, bem na sua frente. No entanto, o choque dura pouco, e ela corre de volta para a sala de interrogatório, trancando a porta. Vendo isso, o Abdel vai até lá e começa a arrombar a porta, conseguindo invadir a sala e constatando que não tinha ninguém ali dentro, pois a Kenza, o Bastian e o Léo já tinham dado no pé e saído por uma porta lateral, rastejando pelo chão, tentando evitar os sentinelas. Só que um dos bandidos os surpreende e acerta um tiro na Kenza, e aproveitando o momento, o Bastian parte para cima do atirador, toma a arma dele e o derruba. Depois ele neutraliza mais um mascarado, e vê o Léo prestes a levar bala do capanga das cicatrizes, e se joga para salvá-lo. Sem pensar duas vezes, o Bastian pega um cadáver para usar como escudo, e num movimento rápido corre até os bandidos, e elimina mais um criminoso. Mas antes que consiga respirar, ele leva uma pancada brutal do capanga cicatrizado que está usando um soco inglês, e cai no chão desacordado. E aí o Léo tá nas mãos do Abdel, que se aproxima lentamente para finalizar o garoto com aquele olhar psicopata padrão, mas a Kenza ressurge, pois o tiro tinha acertado o colete à prova de balas, e ela ainda tinha energia suficiente para impedir a execução. O problema é que ela não dá conta do Abdel, e ele joga a mulher pela janela, começando a estrangulá-la, como se estivesse espremendo um boneco de slime, e ela até tenta reagir, mas fica só se arrastando enquanto ele a persegue como um tubarão no rastro do sangue.
sangue. E olha só, essa luta aqui nem é emocionante, tá mais pra um pega-pega violento do que um combate de verdade, onde a Kenza foge, rasteja, é agarrada, apanha, e quando você acha que vai rolar algo épico, o Abdel solta a pérola. Se tivesse um fósforo, ele queimaria ela viva assim como fez com o irmão da policial. É aí que ele comete o erro, pois essa tiração de onda dá o estalo que a Kenza precisava, e com sangue nos olhos, ela saca o bastão tático e enfia direto no olho do bandido, fazendo o grito do Abdel ecoar enquanto ela empurra o cara contra uma pilastra e afunda ainda mais o bastão na cabeça dele. Já o Bastian, a luta dele é um pouco mais animada, digamos assim, e ele encara o capanga das cicatrizes, e os dois trocam um abraço que por um segundo parece mais cena de casal se reencontrando depois de 6 meses sem se ver. Mas o clima romântico acaba rápido quando o cicatrizado pega de volta o soco inglês e dá aquela marretada na cara do Bastian digna de término de relacionamento tóxico, jogando o Brutamonte no chão como se fosse um saco de batata vencido. O cicatrizado então vai em direção ao Léo, e mesmo arrebentado, o Bastian levanta na raça e parte pra cima dele com uma sequência de socos de respeito. Só que o vilão dá um jeito de pegar um pedaço pontiagudo de madeira e sem dó, enfia no abdômen do ex-lutador, fazendo a vantagem agora estar com o cicatriz. O Bastian então é jogado em cima de uma mesa e começa a ser sufocado, porque sufocar é regra nesse filme, e a situação fica bem crítica. Mas aí vem aquele momento de filme de ação raiz, onde o herói fica sangrando, ofegante e prestes a apagar quando o cara então usa a própria arma que está cravada nele pra virar o jogo. Isso mesmo, o Bastian puxou o pedaço de madeira do próprio corpo e enfiou no cicatrizado, recuperando o controle da luta, e com sangue nos olhos e no chão também, o Bastian levanta o rival nas costas como se fosse um saco de cimento e o joga no chão com um estrondo, fechando o pacote com um chute brutal que coloca o sujeito pra dormir de vez. Um tempo depois, vemos o reencontro emocionante da Emma e do filho Léo, dando um abraço daqueles que parece que o mundo ao redor sumiu, em um momento de pura ternura, que fecha com chave de ouro toda a violência que se precedeu. E encerramos com o Bastian assistindo a cena com um olhar sereno, falando para a Kenza que talvez fosse hora de encontrar um novo projeto por ali mesmo, um jeito elegante de dizer que ficaria na cidade, ou talvez até na vida dela. Fala galera, se você fosse o Léo, perdoaria o Bastian? Me contem nos comentários. E se você quiser ver outros vídeos como esse, é só clicar em um desses que está aparecendo na tela. Muito obrigado por assistir e até o próximo.